Olá, excelentes, tudo bem? Você sabia que existe um melhor momento para você investir no Tesouro Direto e que se você acertar esta janela, sua rentabilidade, o seu lucro pode triplicar? Nesta aula eu vou te mostrar como eu criei uma planilha para os meus alunos do Clube do Tesouro para que você possa aí utilizar estes mesmos princípios para você descobrir qual é a melhor janela, o melhor momento para você comprar Tesouro Direto e ter alta rentabilidade no médio e no longo prazo. Tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Imagine se você pudesse descobrir o melhor momento para comprar o Tesouro Direto. Acredite, é possível sim você descobrir a melhor janela, um intervalo entre taxas que faz com que você tenha lucro na marcação a mercado no futuro. E isso pode acontecer inclusive no curto prazo. Agora, se você errar essa janela, você vai perder muito dinheiro. Então, fique comigo até o final desta aula que eu vou te ensinar, tá, como eu construir esta planilha para os meus alunos do Clube do Tesouro e como que você vai poder utilizar destas mesmas propriedades, desses mesmos princípios para fazer a sua escolha aí na hora de investir no Tesouro Direto, tá? Então, venha comigo. Qual o segredo para aqueles investidores que conseguem ganhar mais de 1% ao mês? Eles conhecem as janelas de marcação a mercado. As janelas de entrada, os pontos, os melhores pontos para você investir no Tesouro Direto, nos melhores momentos e realmente faz com que você tenha ganhos, mais do que 1%, por exemplo, no Tesouro Direto. Observe este gráfico, que pode, a princípio, parecer com um gráfico de renda variável, mas este é um gráfico de um título do Tesouro. E aí, trazendo para você esta reta em azul, você observa que teve um momento ali que teve muito sobe e desce, muito sobe e desce. Mas, fora aquele momento, nós tivemos janelas de oportunidade. Momentos onde a taxa atingiu ou chegou perto do ponto de máximo, ou seja, num ponto onde é o melhor momento para você fazer investimento no Tesouro Direto e é aí que muitas pessoas erram. Provavelmente você já errou. Se você já perdeu dinheiro no Tesouro Direto, se você vendeu um título fora da hora, você provavelmente não sabia como investir na hora de escolher a janela. Tá? E é sobre isso que você vai aprender comigo nesta aula. Então observe que neste gráfico tivemos aí pelo menos 3 momentos de grande oportunidade e momentos de baixa, onde investidores provavelmente perderam dinheiro, alguns muito dinheiro por não saber como aproveitar esta janela do mercado. E aí, você quer aprender de verdade como estas janelas funcionam? Qual é a estatística, a matemática que eu utilizei por trás para criar essa metodologia exclusiva? Então, vamos entender. Bom, primeiro, é o princípio de marcação a mercado. Eu não sei se você sabe, mas o Tesouro Direto, ele tem a marcação a mercado, ou seja, você pode vender esse título antecipado, antes da data de vencimento, e ter muito lucro, ou você pode ter prejuízo se vender no momento errado, se comprar no momento errado. Então, diante disso, tem um princípio que é fundamental. Primeiro, quando você for comprar, escolha as taxas quando elas estiverem no ponto mais alto. Tá? Eu vou te ensinar daqui a pouquinho como que você vai entender isso aqui. Tá? Então essas são as janelas de compra, quando a taxa estiver mais alta num determinado período. E as janelas, caso você queira fazer uma venda para ter um lucro acima da média, você vai fazer quando as janelas estiverem na parte de baixo, quando elas estiverem em queda. Então, observe que neste gráfico que você tem exatamente aquele gráfico que eu te mostrei da volatilidade do título. Então, tem hora que ele está subindo, tem hora que ele vai estar subindo de novo, subindo, subindo. Todas essas setinhas eu mostrei para você momentos onde as taxas estavam subindo. Bom, como toda lei da física, neste caso, tudo que sobe, cai. Então, observe que tivemos quedas, tá? E essas quedas é natural que aconteça no Tesouro Direto. O que nós conseguimos fazer não é adivinhar o futuro, não tem nada de adivinhação aqui. Tem matemática e estatística, que você vai poder, a partir de agora, fazer a seguinte pergunta. O que vai acontecer aqui, prof? Eu não sei. Eu sei que essa taxa tem 3 possibilidades. Ela pode cair, ela pode se manter ou ela pode subir. Para você
caso queira fazer uma venda antecipada, busca aí uma valorização de até 30% nos próximos 12 meses, por exemplo, é legal que essa taxa, ela caia, tá, nos próximos meses, tá? 12 meses, 24 meses, em média é um tempo que essa taxa geralmente cai. Então, o que a gente precisa analisar? Como eu construir esta janela do tesouro, tá? Literalmente, isso aqui vale ouro, tá? Se você entender os princípios que tem aqui dentro, tenho certeza que você nunca mais irá errar no momento de compra do Tesouro Direto. Então, vamos aos princípios. Primeiro, que eu te contei que para você comprar e investir no Tesouro Direto, é melhor quando as taxas estão mais altas. Prof, mas e aí? Como que eu encontro este melhor momento? Então, a resposta você já tem, que é quando as taxas estiverem altas. Mas altas comparadas com o quê? Então, é nisso aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Observe aqui que nós temos um gráfico de um título, onde nós temos momentos onde as taxas estão mais altas. Então, ela vem subindo, tá? Ela está chegando exatamente, esse aqui é o título Tesouro IPCA+, 2045. Essa última setinha aí que tem um ponto de interrogação, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas observando o histórico passado, lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade para o futuro, mas no Tesouro ele é feito de ciclos e a gente observa que esta taxa está numa janela. Uma janela é um espaço, tá, de 25% dividido em 4, ou seja, um quartil, onde essas taxas estão nos níveis mais altos, tá? Então ela pode estar ali entre 76% a 100% daquelas taxas mais altas. Quanto mais próximo você estiver do ponto de máximo, melhor é para comprar. Os meus alunos do Clube do Tesouro, eles já sabem exatamente quando devem comprar, tá? Porque tem um alerta do Tesouro de compra e venda para eles dentro do clube. Eles têm mentorias ao vivo comigo a cada 15 dias, todos os meses, tá? Tem outros cursos que eles fazem exatamente para aprimorar este conceito de matemática e estatística, tá? Então, se você ainda não é aluno do clube, tá? Aproveita que as matrículas estão abertas. Eu não sei quando que você estará assistindo esse vídeo, mas o link com as vagas, com as matrículas, né, com as vagas disponíveis, está para você na descrição desse vídeo. Confira que tem um super desconto. Aproveite, tá? Prof, beleza então, como é que eu encontro essa melhor taxa? Então, olha que eu fiz para você. Essas taxas, tá? Não sei se você já estudou estatística, aqui eu vou trazer um conteúdo de estatística para você, tá? Quando a gente organiza essas taxas em ordem crescente, elas vão do ponto de mínimo ao ponto de máximo. Tá? Então, existe uma medida de posição chamada de mediana. A mediana, ela divide quando os dados estão organizados em 50% para baixo, são as menores taxas ou os menores valores. Do lado direito estão as maiores taxas ou os maiores valores. Como eu disse para você, existe um princípio de marcação ao mercado dentro do Tesouro Direto. E este princípio é que, no momento em que você for comprar um título, é interessante que essas taxas estejam nos pontos, nos momentos mais altos, para que o preço fique mais barato. Então, diante disso, eu dividi aqui em 4 pedaços, chamado de quartis. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil. Com base nisso, qual é o melhor momento ou qual é o espaço, tá, de tempo aí, de taxa, na verdade, que é o melhor momento para você comprar? Quando as taxas estiverem no terceiro e quarto quartil, ou seja, ao lado direito da mediana, tá? Então, essa é uma medida estatística, tá, que você precisa e pode fazer aí através do Excel. Prof, mas onde estão os dados para que eu possa fazer este cálculo? Tá? O cálculo está, tá? Os dados estão gratuitamente para você, você pode fazer este cálculo facilmente no seu Excel. Olha ali, quando você entra na plataforma oficial do Tesouro, em histórico de preços e taxas. Então, é aqui que você vai baixar a planilha com esses dados para você, tá? Dentro do Clube do Tesouro, essa planilha já está pronta, tá? Basta você inserir os dados que sai todas as informações para você. Já já eu te mostro como que essa planilha funciona aqui. Então, observe que você tem aqui os dados que estão dentro do site do Tesouro, tá? Então, esse aqui é o histórico de preço. Tem aqui desde 2002, desde quando foi fundado aqui o Tesouro. Então, você vai clicar no ano que você quer fazer a análise. Super recomendo que você faça pelo menos de 2 anos, tá? Esta análise. E aqui você tem aquele título que você vai escolher. Eu vou escolher aqui o Tesouro IPCA+, tá? A nota do Tesouro Nacional Série B Principal, NTN-B Principal, tá? Então, quando eu clicar ali, vai baixar para mim uma planilha em Excel com estes dados, tá? Então, é através desses dados,
tá, com a taxa referencial de compra do Tesouro na parte da manhã. Lembrando que essa taxa ela pode mudar até 3 vezes ao dia, por isso é interessante você entender como que funcionam essas taxas, que existem melhores momentos também ao longo do dia. E o que você precisa fazer com esses dados? Uma estatística descritiva, tá? Então você precisa encontrar a média, a moda, a mediana, o desvio padrão, coeficiente de variação e o quartil. Dentre estas 6 medidas, as duas mais importantes são a mediana e o quartil. Por que a mediana? Ela é o ponto central, ponto onde divide 50% para baixo, 50% para cima. Por que o quartil? Porque o quartil vai posicionar exatamente o quartil 2 e o quartil 3, vão dividir aquele espaço entre o mínimo e o máximo, vai dividir ele em 4 pedaços. Então, por isso, essas duas medidas são as mais importantes. Quando essas medidas são organizadas em uma planilha que eu a chamei de Janela do Tesouro, tá? Essa planilha foi criada exclusivamente para os alunos do Clube do Tesouro. É uma planilha que foi criada por mim antes, tá? Não existia, foi o primeiro professor a ensinar como analisar essas taxas, tá? E aí você tem a taxa, ela já calcula, a planilha já calcula para você automaticamente o ponto de mínimo, ponto de máximo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e te conta qual é a janela que aquele título está. Então aquele título pode estar numa janela ótima para compra. Dessa maneira você não erra o momento de comprar. Não errando o momento de compra, você tem lucro para o futuro e não prejuízo como muitos têm no Tesouro Direto. Talvez a taxa esteja boa, existe sim uma estratégia que você pode utilizar essa taxa boa, tá? Agora, se a taxa estiver ruim ou péssima, corre, não é hora de investir. E é aqui que você erra. Porque tem pessoas que vão comprar na janela péssima e na janela ruim, sem saber o que está fazendo. Então, observe que neste momento, tá, esse título aqui é o Tesouro IPCA mais 45, está numa janela ótima, tá? E essa taxa é o momento exato que você tem que entrar. Essa taxa ainda está no momento de crescimento, ela teve uma queda e agora está começando a crescer. Então, este crescimento é hora de você ficar atento para fazer uma estratégia que eu chamo de aportes fracionados, tá? Observe agora o que está acontecendo com o gráfico do Tesouro IPCA mais 45 nos últimos 90 dias. Então, em azul estão as taxas. Então, essas taxas subiram, caíram, subiram, caíram. E quando elas sobem, o preço cai. Quando as taxas caem, o preço sobe. Este é o princípio de marcação a mercado. Tá? Aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo para você sobre marcação a mercado. Vou deixar o link deles na descrição para você assistir depois que terminar esta aula, legal? Agora, o que você tem que observar? Aqui abriu-se uma janela. Tá? Essa janela, se você tiver aproveitado essa janela, vai ficar, você tem agora um título positivo. Eu vou te mostrar um título meu que está super positivo. Tá? Esta janela fez com que o preço, tá? Os preços dos títulos, tá? De modo geral, estivessem para baixo. Qual o melhor momento para você comprar um ativo? Quando este ativo está mais barato. E é exatamente isso que acontece quando as taxas estão altas. Tudo que você precisa é aprender a fazer uma planilha como aquela que eu fiz ou baixar gratuitamente dentro do Clube do Tesouro para você. Tá? E aí, este é o momento onde você começa a ver a marcação a mercado acontecer. Tá? Esse é o Tesouro IPCA mais 45, mostrando um gráfico de marcação a mercado, onde está super positivo, e aí a gente baixa aqui o extrato analítico, que eu já te mostrei isso aqui numa outra aula, tá? Como analisar o extrato analítico do Tesouro. Se você não assistiu, volta, assiste o último vídeo para você ver mais detalhes sobre esse extrato analítico. Tá? Observe que aqui, tá, eu comprei esse título com uma rentabilidade contratada de 6,27 e que 40 dias depois a rentabilidade acumulada já está em 6,65. 40 dias depois. E aí o que a gente observa? A gente observa este gráfico, tá? Este gráfico quando a taxa caiu para 5,85, o que fez com a rentabilidade? Ela subiu. Ou seja, uma taxa cai, o preço cai, perdão, a taxa sobe. Tá? E aí a gente vê o que acontece com o lucro líquido, já descontado aí todos os impostos, taxa da B3, etc., 5,13% em apenas 40 dias. Então, se você quer encontrar o melhor momento
para você investir, você precisa construir a sua planilha janela do Tesouro, que você vai encontrar nos quartis, qual é o melhor momento para você fazer a compra, e aí é só acompanhar o mercado, fazer as suas planilhas, analisar os seus gráficos e ter rentabilidade. Para você ter uma ideia, esse título aqui provavelmente vai render aí na casa de 30% a 35% nos próximos 12 meses, e você vai acompanhar a evolução desse título aqui no canal. Legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula aqui no canal. Valeu! Tchau, tchau!